Boa tarde, alunos, tudo bem? Então, como eu tinha falado, eu vou reproduzir a receita do nhoque para a gente verificar se teve algo errado nessa receita. Só que o que acontece? Eu vou fazer a metade, porque é só para mim, né? 750 gramas de batata é muita coisa. Então, eu tenho aqui 325 gramas de batata. Eu coloquei a metade da farinha, que seria mais ou menos 75 gramas, o máximo a se usar. Não significa que eu vou usar ela inteira. Um mini ovo, né? Porque a minha quantidade de batata é a metade. E na receita estava um ovo para 750 gramas. Então, eu peguei um ovo caipira muito pequeno, que tem aqui em casa. E sal quanto baste. Na receita explica o quê? Que nós vamos cozinhar essas batatas inteiras até elas ficarem moles, né? Cozidas. Depois a gente vai descascar, voltar essa batata para a panela, para ela perder um pouco da umidade, quase que eu falei humildade, né? Batata humilde. Para ela perder um pouco da umidade. Na receita fala do queijo. Eu não vou colocar o queijo porque hoje eu não tenho queijo parmesão aqui. Então, eu vou fazer sem, porque o queijo, ele daria um sabor a mais e uma liga a mais. Então, eu vou usar, né, todos os ingredientes fora o queijo. Quando a gente amassar essa batata, o amassar até ela virar, ficar numa consistência homogênea, não significa que a gente tem que bater ela com fouet como se fosse fazer um purê. A gente vai fazer movimentos para amassar essa batata até ela ficar, né, lisa. Depois a gente vai adicionar o ovo e na receita fala para bater com uma colher de pau. Então, eu acredito que a gente pode misturar levemente, né? Porque o movimento de bater pode mudar a textura e deixar a massa muito mole. E depois, né, a gente vai acrescentar a farinha e fazer a massa do nhoque e temperar com o sal. Tá? Então, eu vou colocar as batatas para cozinhar e assim que elas chegarem no ponto, né, ideal, eu volto aqui para mostrar para vocês. Ignorem o esmalte, né? Estou fazendo aqui para mim na minha casa, tá bom? Se fosse no laboratório, jamais isso aqui. Pessoal, então, vamos dar continuidade. Eu quero mostrar aqui para vocês, primeiramente, as batatas cozinharam. Eu já descasquei, então elas estão, ó, cozidas, né? A gente consegue perceber. Nessa panela foi onde eu cozinhei as batatas. Descartei a água. Vou colocar essas batatas aqui novamente para dar uma secada. Então, o movimento que eu vou fazer com o fouet vai ser de apertar. Esse fouet aqui da minha mãe, o arame dele é muito fino, então eu posso fazer com garfo, que não tem problema nenhum. E eu consigo aqui amassar tranquilamente. Então, eu vou até diminuir o fogo para não ter o risco de queimar. Eu vou amassar e assim que eu terminar, eu mostro pra vocês pro vídeo não ficar tão grande. Então, olha aqui, gente. Eu vou desligar. Com o garfo, eu consegui amassar a minha batata e deixar ela numa textura homogênea, né? Então, aqui, eu consegui fazer o purê. Vocês vão observar que tem N receitas de nhoque. Tem receita que fala que tem que passar a batata na peneira, outras só pedem pra amassar com o garfo. Então, não fiquem presos a uma metodologia só, entendeu? Porque tem variações, dentro de cada receita, há variações que chegam num resultado comum. Então, é isso. O que a gente vai alterar nessa receita? Na receita da apostila, fala para colocar o ovo aqui. Só que se eu não quiser que o ovo cozinhe, né, nessa batata aqui que já tá muito quente, eu tenho que fazer um movimento bem rápido para bater esse purê e ela incorporar aqui com o ovo. Esse movimento de bater rapidamente pode me dar uma textura mais cremosa, que é a textura que eu não quero. Eu quero uma textura mais rústica. Então, alteração na apostila da receita. Nós vamos misturar o ovo aqui nessa mistura quando ela tiver esfriado
pelo menos assim, ficar na temperatura mais morna, onde a gente consiga manipular. Então, eu vou pausar o vídeo, vou deixar esfriar e depois já volto com os processos. Aqui eu posso temperar com o sal, não tem problema. Se fosse para utilizar o queijo, aqui nessa hora também a gente poderia colocar o queijo. Então, eu tenho aqui a massa, que ó, dá pra vocês verem. Logo dá pra manipular, que até que não tá tão quente não. Mas então, olha aqui, ela fica com uma consistência de purê, que a gente consegue, ó, manipular fácil. Não ficou aquele creme, né, de batata. E outra coisa que eu pude observar na receita é que às vezes uma palavra tá escrita de um jeito diferente e a gente segue à risca, né? Se eu não me engano, nessa parte aqui do purê pede pra bater, né? Então, às vezes, se você bate e não esperou a água secar, ela vira um creme, né? Um cremezinho de batata. Então, aqui, ó, tá o grosso, tá o purê rústico, né? Vocês conseguem visualizar. Então, agora, daqui um minutinho, eu já vou transferir isso aqui pra uma bancada pra gente terminar de fazer a massa. Ó, então vamos lá. Quem seguiu a receita da apostila, pode me falar se só no processo de cozinhar a batata e fazer o purê dela ficou nessa consistência? Porque é assim que tem que ficar. E vocês viram que é o quê? Um movimento super simples, né? Fiz com o próprio garfo, um movimento de amassar. Não usei peneira. Quem gosta de uma aparência mais rústica também, não tem problema, né? A peneira deixa, né, a massa o mais lisa possível. E aqui já tá bem morno, né? Eu já consigo manipular. Eu poderia adicionar o ovo na panela se eu deixasse essa massa aqui descansar na panela. Só que eu já transferi para uma bancada que já tá mais gelada. Então, aqui eu vou conseguir com que ela se esfrie mais rápido. E eu vou fazer o método que a Paola fez, que eu achei legal, né? Pra poder misturar. Então, aqui eu tenho um ovo. Eu nem não vou colocar o ovo todo, né? Então, isso aí é sempre importante. Aqui eu tenho a farinha total para usar para essa quantidade, só que eu vou colocar aos poucos. Eu vou virar a câmera aqui porque eu acho que fica mais fácil, peraí. Então, aqui, ó, vou colocar a farinha aqui e manipular aos poucos. Eu posso vir aqui, ó, com a ajuda de um garfo e delicadamente misturando esse ovo ao purê juntamente com a farinha. E massa de nhoque, gente, a gente não sova igual massa de pão. A gente só mistura, né? Geralmente a gente faz o movimento com a ponta dos dedos. Igual eu falei pra vocês, é normal ficar grudento? É normal, porque é uma característica do nhoque. Essa textura mais mole. Quanto ao tempero, aqui tá temperado com sal. Mas eu posso colocar noz moscada, posso colocar uma pimenta do reino, eu posso colocar um orégano. Então, nessa hora, gente, gosto, né? O gosto também fala mais alto, né? Igual eu sempre falo pra vocês, quando eu tô demonstrando, eu não gosto de colocar como regra, sempre passo pra vocês receitas clássicas, mas deem o toque de vocês, né? Deem o toque. Então, aqui eu já consegui misturar um pouco. Eu posso vir com a ponta das mãos e misturar. Olha o movimento que eu tô fazendo. Delicado. Tentando misturar essa farinha de forma leve. Nesse momento, vocês podem experimentar o sabor da massa para sentir o nível de sabor que a farinha crua tá proporcionando aqui para essa massa. E tá uma massa bem levinha de mexer, gente. Eu gosto de fazer esse movimento de dobrinha, né, polvilhar aqui embaixo. Eu não usei nem metade da farinha que eu tinha colocado aqui.
Só vou polvilhar aqui de baixo pra não grudar. Geralmente a gente usa mais a farinha pra polvilhar, né, a bancada. Igual, ao sentir aqui, do jeito que eu tô, com a ponta dos dedos aqui na massa, eu já consigo enrolar. Tranquilamente, ó. Tanto é que ela nem tá grudando mais na minha mão. Então, eu só vou manipular aqui mais um pouco essa massa. Vocês estão vendo que eu não tô sovando, que eu não tô fazendo aquele movimento. Ponta dos dedos, galera. Vou só tirar um pedacinho pra eu ver como é que tá. Nessa hora aqui eu posso corrigir com sal. Eu gosto de sabores puxados, vocês já sabem. O molho que eu vou fazer pra acompanhar. Olha, aqui eu já consigo mostrar, peraí. Só misturar mais um pouco. O molho, gente, não é pauta dessa aula, porque o nosso principal objeto de estudo hoje, aqui no caso, é o nhoque. Vocês já têm no material uma base de molhos. Molhos mães, molhos compostos. Então, tá na hora da gente começar a fazer as variações. Por exemplo, vocês têm a base do molho de tomate. Vamos fazer um bolonhesa a partir desse molho de tomate? Vamos fazer um molho de frango a partir do molho de tomate? Por exemplo, vocês têm o bechamel. Vamos fazer um molho de queijos a partir do bechamel? Então, eu quero que vocês comecem a trabalhar esse tipo de coisa. Igual, vou fazer um clássico molho de manteiga com sálvia, porque tem sálvia plantada aqui, tem uma manteiga de leite aqui. A gente também tem o molho espanhol. Vamos fazer a partir do espanhol um molho demi-glace? Então, sabe? Vamos, né, começar a fazer as variações das bases que a gente tem, tá bom? E assim, gente, tem jeito de fazer nhoque de várias coisas. Tem jeito de fazer de ricota, tem jeito de fazer de mandioca, né? Então, a gente pode dar uma variada. Eu já fiz o nhoque de guariroba. Não foi fácil, mas eu fiz. E é isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou começar a enrolar. Eu vou dividir, né, em 4 essa massa. Vou fazer uma bolinha aqui, mais fácil. E vou passar farinha só pra eu poder fazer os rolinhos agora. Deixar essa massa aqui no cantinho. Pegar uma faca. Hoje eu tô usando os utensílios aqui da minha mãe, então eu não trouxe os mais específicos. Eu dividi em 4 partes aqui. Eu vou pegar minha primeira parte, eu já posso começar a modelar na mão. O tamanho, né, a espessura do nhoque, a gosto, gente. Então, aqui, ó. Aqui a gente não põe força nessa hora. Vocês estão vendo o tanto que eu tô colocando assim, só apoiando mais os dedos e esticando? Então, olha só. Eu vou fazer o meu dessa textura e a gente vai iniciar os cortes. O corte, gente, simples, ó. Vocês estão conseguindo ver, então, né? Passa a faca direto. Eu tô até passando do lado contrário. Pra não agarrar nos dentinhos que da faca. Então, a gente tem que tentar cortar isso aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Por quê, professora? Porque na hora que vocês forem cozinhar, vocês vão conseguir cozinhar todos de forma igual, né? Então, aqui eu tenho a minha primeira tira, né? Que eu consegui transformar. Então, eu vou colocar agora numa forma enfarinhada também, que fica mais fácil. Só um minutinho aqui. Então, voltando, peguei uma forma, coloquei só um pouco de farinha. E olha que ainda sobrou farinha, não usei tudo. Vou transferir aqui meus nhoques.
Ah, deixa eu já mostrar pra vocês como que dá a forma. Vamos lá, eu vou pegar um garfo, vou passar a farinha aqui nele. Deixa eu secar minha mão aqui direito. Aqui, gente, se nessa hora eu tivesse um pincel, eu poderia passar em cima de cada um só pra tirar esse excesso de farinha. O nhoque, gente, a gente pode servir ele do jeito que cortou, não tem problema. Ou então, se quiser dar um acabamento nele melhor, a gente pode passar a farinha no garfo, colocar ao contrário e rolar. Não sei se aqui vocês conseguem ver, que aí forma umas ondulações nele. Aqui não tá conseguindo mostrar, deixa eu fazer outro pra ver se eu consigo aqui. Pelo menos tentar explicar o que eu quero. Se você põe força demais, olha o que acontece. Não dá pra você rolar, né? Então, você tem que ter uma delicadeza nessa parte também. Aí, ele fica com uma aparência bem achatada, né? Eu fiz dessa forma só pra mostrar pra vocês. Então, o segredo aqui é você controlar a pressão que você exerce aqui no garfo. Então, a gente vem aqui e rola. Aí, aqui, ele forma uma cavidadezinha, que aí, na hora que você for servir com o molho consegue ficar nessa cavidade. Então, agrega mais sabor na hora que você pega um pedacinho. E aí, eu vou fazendo aqui, vou mostrar mais uma tira pra vocês. Vou abrir. E depois eu faço esse processo em todos. Então, essa aqui é a minha outra parte, né, do nhoque, da massa. Vou enrolar. Ponta do dedo. Sempre a gente tenta abrir aqui, ó, do centro pro lado. Pronto. E a mesma coisa, faço o corte. Então, acho que deu pra vocês entenderem, né? Vocês entenderem essa parte, ainda falta duas partes ainda pra eu modelar. E aí, pra não ficar grande demais esse vídeo, aí eu volto aqui pra mostrar todos prontos. Ó, voltando. Ó, sobrou farinha, sobrou ovo, o sal é a gosto. Então, só pra vocês verem, não usei tudo, sabe? Não significa que tudo que tá numa receita, a quantidade é que a gente tem que usar. Então, a gente tem que começar a ter o feeling, começar a sentir. Trabalha a massa, vai colocando aos poucos. Então, olha aqui. Essa meia receita da apostila vai me render aqui, ó, umas 3 porções de nhoque. Geralmente, a gente coloca uns 15 unidades, né? Então, olha aí, se eu tivesse o pincel, eu ia só dar uma pinceladinha só pra tirar esse excesso de farinha. Aí, por exemplo, não vou fazer o nhoque agora. Deixa eu só virar a câmera aqui. Por exemplo, não vou fazer o nhoque agora, não quero fazer agora. O que é o ideal? Congelar, tá? Então, vocês já podem colocar eles numa forma assim, e pode cobrir com papel filme e congelar. Então, por exemplo, aqui me deu 3 porções, eu moro sozinha, então hoje eu quero jantar nhoque. Eu tiro uma porçãozinha, né? Eu posso deixar congelar eles espalhados e depois de congelar eu transfiro para um pacotinho, né? E faço minhas porçõezinhas. Vou fazer 15 porções, 3 porções com 15 nhoques. Então, eu deixo no meu freezer. Então, o dia que eu quiser, né, comer ou servir para amigos, para família, então você já deixa, né, eles congelados prontos. E quando eu for finalizar, eu volto e mostro pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo agora à tarde, eu devo finalizar ele à noite, tá? Mas vai ser um molho, né, à base de manteiga e sálvia, simples,
né? E ele é clássico também. E é isso, gente. Então, a receita ficou retificada. Posso mandar pra vocês com as novas proporções, né? Vocês podem pegar aquela receita, dividir no meio, e o que nós mudamos foi o modo de fazer. Que no modo de fazer tinha uns procedimentos, uma palavra que você lê, que você leva ao pé da letra e acaba que você faz. Normal para quem tá fazendo pela primeira vez, tá? Sempre que forem fazer uma receita, podem tirar dúvida comigo antes. Não tem problema nenhum, vocês sabem. Então é isso, pessoal. Eu tava com saudade de fazer esses vídeos, não vou mentir. O que eu consegui fazer, eu vou demonstrar pra vocês. Dentro, né, do que eu posso. A UEG ainda não conseguiu a questão, assim, financeira pra gente poder demonstrar pra vocês. Então, fica difícil pra gente que é professor também. Tem hora que a gente também se sentem como vocês, estressados, sente falta, né, de estar junto, de estar no laboratório. Mas enquanto isso não passar, né, o que eu puder oferecer para vocês de teoria, de prática, de dúvidas, de conselho, aí vocês podem contar comigo, tá? E é isso. Então, até o próximo vídeo, a próxima aula, tá bom? Até mais. Pessoal, então, enquanto a água aqui ferve, mas tô fazendo aqui o molho de manteiga com sal. Aqui eu tenho manteiga e sal, é bem simples.